A educação sexual trata de aspectos biológicos e comportamentais e tenta esclarecer sobre as responsabilidades relacionadas ao início da vida sexual. São abordados temas como a relação sexual, métodos contraceptivos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez e também orientação sexual. Educação sexual nas escolas é o tema do Conexões de hoje. E para debater conosco, nós recebemos aqui no estúdio a convidada Gláucia Teodoro Reis, que é presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Olá, obrigada pela presença, Gláucia. Olá, eu cumprimento a todos e todas que nos assistem e desde já agradeço a oportunidade de debater tão importante tema. E também contamos com a presença do Darlington Barros, que é sociólogo. Obrigada pela sua presença também, Darlington. Obrigado, agradeço também a oportunidade, só fazer uma correção, psicólogo. Perdão, eu estava escrito psicólogo e ele sociólogo, vamos corrigir, psicólogo, Darlington. Eu vou começar com você então, Darlington, em relação ao que existe hoje relacionado à educação sexual nas escolas. Como ocorre hoje e qual que é a importância desse tipo de atividade nas escolas? É importante a gente falar, eu acho que muito mais da importância do que como está ocorrendo hoje, porque houveram diversas alterações nesses últimos anos na educação específica, né, sobre sexualidade ou relativa à orientação sexual, qualquer outra parte desse tema, nas escolas, nos currículos escolares. Né? A importância de termos esse tema abordado, discutido nas escolas, eu acredito que seja por estarmos formando pessoas mais conscientes de si, né? Se autoconhecendo, tendo as possibilidades, né, de se conhecerem melhor, conhecerem seu corpo, conhecer as suas potencialidades e seus limites, aonde posso ir, aonde não devo ir. Né? Então a escola, acho que deve ser, né, um grande contribuidor para esse processo. Gláucia, você pode elucidar um pouquinho para a gente como que a educação sexual hoje é vista nas escolas, o que é ensinado, o que é discutido e também, como salientou o Darlington, qual é a importância dessa disciplina ou pelo menos de tocar nesse assunto dentro de disciplinas? Bem, a educação sexual nas escolas, ela está prevista em várias normas, desde o Plano Nacional de Educação até a Base Nacional Curricular, que foi aprovado agora, final de 2018. Então, nós temos uma base de sustentação para a inclusão desses temas. E não numa disciplina específica, mas de uma forma transversal. Esse tema deve perpassar as disciplinas de forma geral nas escolas. Agora, o que nós temos concretamente é algumas experiências positivas em poucas escolas que esse tema é tratado. Algumas escolas, sejam da rede privada ou da rede pública, porque ainda há muito preconceito em torno dessa questão. E nesses últimos anos, principalmente, retroagiu essa discussão. E eu considero bastante importante, muito importante que isso seja inserido, porque quando nós tratamos de educação sexual, não há nenhum incentivo, tanto a criança ou o adolescente, a questão de se posicionar em relação a isso. Mas nós trazemos como consequência discussão como gravidez precoce, as doenças não transmissíveis, enfim, tem uma série de assuntos que são debatidos dentro dessa temática da educação sexual. Então, muito se fala sobre educação sexual agora no novo governo e sempre se usa a expressão ideologia de gênero, que é preciso tirar a ideologia de gênero das escolas. O que significa esse termo? Existe esse termo, ele é um termo científico ou ele é apenas de senso comum? Essa é realmente uma controvérsia para muitas pessoas que estudam sexualidade, para muitas pessoas que lidam com essa questão da sexualidade no ser humano. E principalmente de nós da área da saúde mental, que lidamos diretamente com essa questão também, né, que os consultórios realmente estão cheios dessas temáticas, né, dessas problemáticas, porque se torna um problema.
O termo ideologia de gênero, na verdade, ele nem é um termo brasileiro. Ele foi utilizado pela primeira vez por um educador físico do Peru chamado Felipe Neri. Então ele utilizou essa questão e houve sérias distorções em relação a esse tema, né? Porque a gente sabe que existe uma questão chamada identidade de gênero, né, que é uma outra conotação, e essa ideologia de gênero, da forma que é colocada hoje, é como se as crianças fossem saber desse assunto, das identidades de gênero dentro das escolas, e ali elas iam escolher qual identidade elas teriam. Isso não é uma questão comprovada, porque na ideologia de gênero, né, parece que molda as pessoas, né, de acordo com essa versão, às vezes muito por fundamentalistas, de uma série de visões, acho que distorcidas do processo, né? E, na verdade, existem sim ideologias dos dois gêneros, né, que a gente pode depois falar um pouco mais sobre isso, mas não da forma que tem sido difundida e também pejorativamente, né, colocado como se fosse um monstro em que as crianças entram X e vão sair Y de acordo com o que o professor ou a escola determinar. Gláucia, o que você pode dizer sobre o uso desse termo? Bem, não existe ideologia de gênero. O que existe é a identidade de gênero, e é dentro dessa perspectiva que nós trazemos essa discussão para as escolas. Inclusive, os movimentos feministas, desde a década de 30, os movimentos relacionados à saúde, sempre debateram isso como identidade. Então, quando se fala em colocar essa discussão, está se falando em discutir igualdade entre homens e mulheres, e não fomentar uma determinada orientação sexual. Infelizmente, em nosso país, a questão foi cunhada como ideologia, e essas pessoas mais conservadoras trazendo para o debate nacional, seja no setor público ou em âmbito privado, e principalmente nas igrejas fundamentalistas, como se de fato isso seria colocado nas escolas como um incentivo às crianças e os adolescentes escolherem ou optarem por uma determinada orientação. E é exatamente o contrário. O que nós queremos discutir com identidade de gênero nas escolas é a manutenção da igualdade e, acima de tudo, a evitar comportamentos preconceituosos e discriminatórios. Ok. Nosso primeiro bloco chegou ao fim, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós retornamos com esse debate a respeito de educação sexual nas escolas. Continue acompanhando Conexões pelo 15.1 do sinal aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao Conexões pelo perfil da TV UFG no Facebook ou pelo canal da TV no YouTube. Estamos de volta e hoje nosso tema é educação sexual nas escolas. Nós estamos conversando com a Gláucia Teodoro, que é do Conselho Estadual de Educação, e também com o Darlington Barros, que é psicólogo. Bom, vou começar com você dessa vez, Gláucia, em relação a também algumas coisas que o campo mais conservador da sociedade tem tratado ultimamente, de retirar a educação sexual das escolas e deixá-la apenas para os pais, para as famílias, como se apenas elas tivessem responsabilidade sobre isso. Mas é nas famílias que acontecem a maior parte dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Como pensar sobre isso nesse atual momento do Brasil? É possível deixar essa educação só para as famílias? Qual seria a consequência disso? Inclusive tentaram retirar do plano novo da Base Nacional Curricular a questão da educação sexual na escola. Só que o debate da base já havia acontecido já há quase 5 anos. Então, a discussão já estava consolidada e foi mantida. E, de fato, há um grande movimento, inclusive da própria ministra da Família e dos Direitos Humanos. Ela sempre coloca essa questão
que ideologia de gênero não vai ser discutida na escola, há, de fato, uma grande reação desses setores conservadores, e aí eu cito a ministra, tendo em vista que ela é a gestora dos projetos e programas em relação a direitos humanos, e aí nós incluímos direitos humanos das mulheres, direitos humanos da população LGBT, da população negra, enfim, são todos aqueles segmentos sociais que têm que ter políticas públicas para que haja a redução do preconceito e para que esses temas sejam tratados normalmente e principalmente nas escolas. Em relação às famílias, infelizmente aqui no Brasil, e nós temos um índice altíssimo de estupro, é um número de quase 14 estupros por dia só aqui no estado, e fora aqueles que não são denunciados. Então, nós somos um dos países mais violentos do mundo, o 5º país em violência contra a mulher, e dentro dessa violência está embutida a violência sexual, e é na família que ocorre o maior número de estupro. Então, como que essa família vai, de fato, promover a questão da educação sexual? Mas eu vejo o seguinte, que a escola, ela não é una, ela tem que trabalhar exatamente com a família e com o aluno. Então tem que ter essa interação para que esses temas sejam discutidos de forma naturais, como eles devem ser. Quero a sua contribuição agora na área da psicologia. Como é que você entende isso? Sim, nós enxergamos, né, e sabemos, na realidade, que a família é a base na construção da personalidade de toda a pessoa, né? Se a gente acredita, né, nessa verdade, não apenas como uma experiência isolada, ela é uma realidade mesmo, né? A gente deveria sempre acreditar que a família deveria ser a maior parceira da escola, né? Por que eu falo de deveria ser? A gente conhece também no decorrer da história as dificuldades que as famílias, os pais, as mães, sempre tiveram para se falar de menstruação, masturbação, que eram, e dependendo da sua época, eram temas muito polêmicos, né? Por exemplo, um pai que tinha que criar uma filha, não se achava capaz ou capacitado para falar sobre menstruação com a filha, né? Então recorreria a alguma outra pessoa, dependendo da cultura, do local de moradia, isso interferia de grande forma nessa construção daquela mulher para se conhecer, para se entender, né? E muitas das vezes iam conhecer essas questões e questões da sexualidade, geralmente com amigos ou na escola, ou com pessoas que às vezes podiam levar qualquer outro tipo de informação, porque vinham de lugares ou de patamares mais populares, né? Então a gente enxerga que deveria sim ser uma forma mais casada, exatamente por essa questão. Porque um faz a complementação do outro, porque nem todo pai, nem toda família, às vezes tem o seu tempo disponível para fazer um estudo, às vezes, mais aprofundado, para falar sobre sexualidade, falar por questões tranquilas que são inerentes à saúde do ser humano, né? Então, quando a gente fala de sexualidade, nós não falamos de sexualidade só de sexo ou do exercício da sexualidade, a gente fala de saúde, né? De uma forma mais geral. E nessa questão, quando a gente encontra um corpo docente que tem também a mínima capacitação, a mínima condição de esclarecer algumas pessoas, sejam crianças, adolescentes ou até adultos, é onde a gente vê que essa parceria deveria ter se firmado. E ainda entrando nessa questão, né, dessa capacitação ou na escola ou na família, a gente percebe que tem muitas pessoas que têm grandes entraves em relação a essas questões, nas escolas principalmente. Nós encontramos no decorrer de muitos anos essa dificuldade, porque se aparecia alguém que tinha qualquer desvio daquilo que era acreditado como normalidade, né, as pessoas já não sabiam como lidar com essa questão. Vou fazer um outro questionamento bem rapidinho antes do nosso tempo terminar, em relação à prevenção da gravidez na adolescência. A educação sexual, ela pode ser um ponto positivo para que menos meninas engravidem cedo? Sem dúvida. É fundamental que se discutam esses temas. Além desse, a própria questão, a discussão da orientação sexual é fundamental, porque nós temos tido um aumento enorme do número de suicídios de adolescentes.
e entendendo que essas temáticas deveriam ser incluídas da forma transversal para que, de fato, seja colocado de uma forma natural. Então, é fundamental. Rapidamente, eu queria só falar de uma experiência que nós tivemos no governo do estado em relação a um projeto de educação em direitos humanos nas escolas. Nós apresentamos esse projeto e houve uma reação, principalmente da igreja, enorme para não implantação, e foi impedido a implantação desse projeto, tendo em vista o que nós já falamos anteriormente, da interpretação do que seja identidade de gênero. Então, todos esses temas estão interligados, estão dentro da questão da educação sexual, até a questão das doenças não transmissíveis, que tem se falado que aumentaram, e esse aumento é decorrente de uma falta de esclarecimento. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouquinho para encerrar essa conversa a respeito de educação sexual. E você pode sugerir um tema que você gostaria de ver discutido aqui no Conexões. É só enviar um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem no WhatsApp 99181 1406. Conexões está de volta e hoje discute educação sexual nas escolas. Estão aqui conosco desde o primeiro bloco a Gláucia Teodoro, que é do Conselho Estadual de Educação, e também o psicólogo Darlington Barros. Bom, Darlington, em relação ao que eu questionei a Gláucia no bloco anterior, é importante que o jovem e a criança tenham acesso a essas informações da educação sexual para conhecer o próprio corpo, para conseguir evitar abuso ou entender a identidade do outro, entender as diferenças do outro e também, claro, para evitar gravidez na adolescência? Claro, com toda certeza. A forma mais prática ou mais viável para todo esse processo é o autoconhecimento, né? E a criança ou o adolescente às vezes vai precisar de um estímulo a mais para isso. Um estímulo no sentido de se autoconhecer, né? Saber suas limitações, conhecer as suas possibilidades, né? E também os limites entre essa pessoa, entre eu e o outro. E exatamente o contrário, do outro comigo, né? Gerando todo um processo que a gente acredita que é pessoas que entendam que a vida tem que ser vivida, mas tem sempre que se pensar no respeito mútuo, né? Principalmente essa palavra, quando se fala de sexualidade, de orientação sexual, identidade de gênero, acho que o tema, o mote, a faixa deveria ser respeito em primeiro lugar, né? Para que aí a gente crie cidadãos, né, com essa consciência, né? Quando a gente fala muito da questão de orientação sexual e de ideologia de gênero, que não é o termo, mas da identidade de gênero, é porque as pessoas aprendem também a respeitar o outro como mulher, da mesma forma que eu preciso e gostaria de ser respeitado da forma que eu sou. Glaucio, em relação ao feminicídio, a gente viu agora no início de 2019 um aumento drástico nas notificações, nos casos de agressão e até mesmo de assassinato de mulheres. Essa educação, ela pode ser importante também para isso, para evitar que os jovens, os meninos, cresçam violentos, cresçam entendendo a mulher como um objeto, uma posse? Sim, porque quando se discute identidade de gênero, se discute igualdade e, consequentemente, vai falar sobre o machismo. E é fundamental essa discussão para que as crianças e os adolescentes percebam a igualdade entre homens e mulheres. E porque a desigualdade é tamanha e o machismo tão forte, principalmente aqui no nosso estado, que nós somos o terceiro estado da federação em feminicídio, que ele faz com que os homens sempre tenham a compreensão que eles podem. Porque desde uma educação sexista que é feita nas escolas ou nas próprias famílias, na questão da atuação do menino na infância, a partir de um próprio brinquedo, os brinquedos que são dados para
Os meninos, eles são brinquedos libertadores, é a bola, é um videogame que leva a pensar, e os brinquedos que são normalmente oferecidos às meninas são brinquedos que lembram a atuação da mãe nas lides domésticas, um fogãozinho, isso. Então, a educação sexista, ela fomenta o machismo e é a base de toda essa nossa discussão. Quando se fala em educação sexual nas escolas, tem que começar por aí. Eu acho que hoje, ao meio dessa quantidade de assassinatos de mulheres por questão de gênero, estão surgindo algumas experiências interessantes e algumas vontades de parceria. Nós, do Conselho de Educação, recebemos recentemente uma comissão do Tribunal de Justiça que apresentou um projeto para desenvolver nas escolas em relação à violência doméstica contra a mulher. E, obviamente, se vai se tratar do tema da violência, tem que se tratar também dos temas correlatos. E o Ministério Público lançou também um projeto recentemente. Então, as instituições que anteriormente ficavam presas somente à questão judicial em si, elas estão saindo, né? E, de fato, tentando promover a justiça através de projetos. Isso ainda é inicial, foi a partir de uma campanha do próprio Conselho Nacional de Justiça, mas que tem dado uma abertura para instituições que não tratavam desse tema. E quem sabe, ao meio de toda essa violência contra a mulher, consiga reduzir. Agora, é importante colocar também que os dados recentes nos mostram que os projetos das instituições públicas, do Poder Executivo, em relação a direitos humanos, especificamente de mulheres, eles praticamente foram extintos nesses 3 últimos anos. Então, em paralelo à redução dos projetos, a redução dos recursos financeiros está aumentando o feminicídio. O nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada, Gláucia. Eu é que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco sobre essa questão. Muito obrigada também, Darlington. Eu agradeço, né? E nos colocamos à disposição para a diversidade, né? E a expansividade do tema, porque é um tema realmente muito controverso, mas muito importante para se discutir, para se debater e para se conhecer realmente, né? Dentro de casa, seja, enfim, em qualquer lugar, né, que a gente possa estar tendo um pouquinho mais de compreensão, né, dessas questões. Ok. E o Conexões de hoje fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG. Pode também acessar o nosso site, tvufg.org.br, ou as nossas redes sociais. Eu te espero no nosso próximo programa.